Olá, meus queridos alunos, estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre o que é a história, o tempo e as fontes históricas. Então, a gente já inicia aí com exemplos de fontes históricas, tudo aquilo que é produzido pelo homem e deixado como vestígio do passado, tá? Então, vamos entender primeiramente o que é que a história é. A história não é só o estudo do passado, ela estuda o homem no passado. Ela é um processo dinâmico que vai estudar tudo o que ele fez, tudo o que ele construiu, tá? Tudo que ele criou e o que ele deixa aí de vestígio para a posteridade, como objetos, livros, fatos, lendas, tudo isso faz parte da história, né? Então, a ciência dos homens no tempo, quer dizer, a história vai estudar no passado o tempo e a localidade ali onde aquela sociedade ocupou, tá bom? Narrando os fatos num processo dinâmico. Então, a história, ela é uma coisa dinâmica. Ao mesmo tempo que está acontecendo alguma coisa aqui, está acontecendo alguma coisa em outra localidade, né? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, o nosso dia a dia dentro da escola, né? Quando a gente está em aulas presenciais. Ao mesmo tempo que está acontecendo aula no sexto, está acontecendo no sétimo, no oitavo e no nono. Quer dizer, estão acontecendo ali 4 histórias diferentes no mesmo local. E isso funciona para toda a humanidade, tá? Os fatos históricos, eles não acontecem um aqui, depois acontece outro, não. Eles acontecem simultaneamente, tá bom? Então, a história não é somente estudo do passado. Ela estuda o homem no seu tempo e espaço ocupado, beleza? E quem é que faz esse trabalho? O responsável por esse processo de investigação é chamado de historiador. Então, ele entra numa faculdade, ele estuda as metodologias da história, ou seja, como que eu estudo história. Porque o historiador, ele não cria histórias, né? Ele revela histórias. Como? Através da interpretação de fatos, analisando registros que foram deixados pelo homem, né? Isto ele vai usar como material de investigação documentos e fontes históricas, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que são essas fontes históricas, buscando vestígios que possam fornecer informações sobre a investigação. Então, por exemplo, um historiador resolveu fazer história sobre a vida da professora Vanessa. O que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar tudo que tem relação à minha vida, o meu cotidiano, o que eu faço durante o dia, os locais que eu frequento, as escolas onde eu estudei, a faculdade onde que eu fiz. Ele pode também pedir informações presentes no meu celular. Ele pode estudar, por exemplo, os cadernos que eu uso para montar as aulas, para estudar sobre a minha profissão, né? Então, ele vai buscar fontes históricas produzidas por mim ou que fazem parte da minha história para escrever ali os fatos históricos, os fatos históricos que aconteceram na minha vida, tá? Lembrando aí, gente, que o trabalho do historiador é apresentar de forma que busque ficar o mais próximo da verdade possível daquilo que aconteceu. Isso exige muito trabalho, né? É a ciência histórica, né, que é o trabalho desse historiador. E para que eu estudo história? Qual o motivo? Professora, o que eu ganho estudando história? Bom, entender o meu presente e saber as origens da sociedade atual. Nem sempre a sociedade foi como a gente vive hoje. E algumas coisas que estão presentes na nossa sociedade, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ir à escola, a divisão da minha semana em 7 dias, a cultura da minha cidade, o que a gente celebra, o que a gente gosta de comer, tudo isso faz parte aí da história, a história da minha comunidade. Então, eu estudando o passado da história da minha comunidade, eu entendo por que eu vivo da forma que eu vivo hoje, né? E isso funciona para o mundo inteiro. Para o nosso estado, para o nosso país, para os outros continentes, tá? Assim você pode entender a sua comunidade, estado, país, o mundo em que você vive, através do estudo do passado, né? Por exemplo, o que tem a ver o continente europeu com o Brasil? Nós fomos colonizados por um país europeu, que é Portugal, né? Então, há algumas coisas culturais, algumas questões culturais, alimentares, comerciais, vieram junto com esse pessoal aqui pro Brasil, e isso influencia a nossa vida até hoje, né? Para respeitar as diferenças, conhecendo outras culturas. Quando você começa a estudar história na escola, vocês vão percebendo, né, que vocês já estão aí, né, no 6º ano, vocês vão percebendo que vocês vão conhecendo outros povos e outras culturas, outras formas de vida, outras religiões,
né? E quando você estuda e entende os motivos daquela sociedade viver daquele jeito, você passa a respeitar aquela sociedade do jeito que ela é. Então, quando eu estudo a história de outras pessoas, percebo que elas são diferentes de mim, né? Eu crio uma forma aí de empatia como a vida do outro é, né? Então, eu não faço julgamentos, eu não faço críticas, eu simplesmente respeito a forma que a outra pessoa vive. E isso é muito importante para a sociedade humana, né? O respeito às diferenças. E que bom que existem as diferenças, né? Para conhecer a minha identidade, as músicas que eu gosto, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir, os locais onde eu gosto de ir, tudo isso são influências que o meu passado vai deixando na minha vida, né? Que as minhas memórias constroem a minha identidade. Então, quando eu estudo a história, por exemplo, da minha família, da minha comunidade, da minha escola, eu entendo muita coisa do que eu gosto, muita coisa do que eu sou. Então, estudar a história do mundo também faz entender o que eu sou como sujeito histórico, qual é o meu lugar no meio de tudo isso que acontece no mundo, né? Tudo isso através do estudo e preservação das memórias deixadas pelo homem do passado. Então, só existe história porque existe humanidade, porque existe a memória dessa humanidade salvaguardada, investigada, registrada pelos historiadores. Um exemplo de fonte histórica muito importante que a gente tem sobre a nossa comunidade é o livro da Cristina Serra, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, que é o que aconteceu conosco aqui dentro da nossa cidade, né, que devastou alguns distritos como Bento Rodrigues, que foi uma tragédia ambiental, humana também, né, muitas pessoas acabaram perdendo as vidas, e o trabalho da Cristina Serra, ele é uma fonte histórica sobre esse evento que aconteceu. Então, ele é um passado recente, mas não deixa de ser, não deixa de influenciar as nossas vidas ainda até hoje, vai influenciar por muito tempo, não só a vida da comunidade mariana, mas do Brasil, porque foi a maior tragédia ambiental do Brasil, né, as consequências do que aconteceu, e o livro da Cristina Serra, ele vai servir de fonte histórica sobre esse fato durante muitos anos, né? Vão vir outros livros trabalhando o mesmo tema, né? Então, isso é uma fonte histórica escrita, né? Que faz a gente entender o que aconteceu na nossa comunidade e quais as consequências que a gente vive desse fato que aconteceu, tá bom? E sobre o tempo? Bom, o que é o tempo? Desde quando existe o tempo? O tempo existe a partir do momento em que a humanidade sentiu a necessidade de controlar o seu cotidiano através do tempo, né? Então, existiram várias formas de controlar o tempo na história. Existe a forma solar, dia e noite, através das estações do ano. Então, quando o clima mudava, o pessoal sabia que já tinha mudado ali de época para eles. Algumas comunidades ainda usam esse tipo de medição do tempo, né? Algumas comunidades indígenas no Brasil usam as estações do ano, né? A partir do momento que o clima vai mudando, que novas plantas vão nascendo, ou morrendo, ou secando, né? Que vão surgindo flores específicas de uma época. Eles analisam aí o tempo através da natureza, das mudanças da natureza, né? E o cotidiano nosso, como que a gente pode medir? A gente pode medir o tempo através de um relógio, né? E olha pra você ver como que a gente acha que a gente controla o tempo, mas é o tempo que controla a gente. Nossa, são agora meio-dia. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Calendários. O nosso calendário, nós temos aí 12 meses, né? Os meses divididos em 30 dias, em semanas, que tem 7 dias, né? Isso é uma forma da gente controlar o tempo, né? Da gente marcar as mudanças que vão acontecendo e registrá-las, né? Tanto para o nosso cotidiano, e isso é importante para o nosso cotidiano, e é importante também para a história, quando ela for contada lá no futuro. Semanas, meses, dias, anos, milênios e séculos, né? Séculos aí, 100 anos, milênios, 1000 anos, e as linhas do tempo histórico, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é uma linha do tempo histórico.